Minha querida irmã Vitória, você, ao longo dessa nossa conversa aí no Facebook, você vai encontrar muitos defensores da congregação cristã no Brasil. De fato, a congregação tem valores preciosíssimos que você não encontra em muitas igrejas que estão espalhadas por aí. Mas o que tem de perverso agora supera qualquer imaginação, sabe? Realmente nós estamos numa perversão muito grande. E hoje nós temos uma mistura, valores altamente positivos, não é? Que vivenciamos, praticamos dentro da congregação, mas também muita coisa extremamente diabólica, sabe? Vinda do inferno, vinda do inferno. Você está sendo convidado para participar de um culto na congregação. Então você conhece um pouco de Bíblia, tá? Você conhece um pouco do que a Bíblia diz, entendeu? Mas eu vou usar o caso extremado, tá? Por exemplo, o camarada que nada sabe da Bíblia, nunca lhe falaram alguma coisa, ele nunca prestou atenção nisso, não conhece um verso da Bíblia, nada. E ele se acha num momento descompensado na sua vida. Alguma coisa aconteceu de terrível com ele, perdeu um ente querido, a esposa o traiu, se separou dele, perdeu um filho, né? Está desempregado há muito tempo, as coisas estão faltando dentro de casa, ele se sente desmoralizado, entendeu? E é normalmente nesses momentos da vida que as pessoas procuram uma igreja, procuram um refúgio, procuram uma consolação, buscam uma resposta para a sua vida, né? Então, é nesse momento em que o crente da congregação vai se aproximar de você. Tá? Às vezes, tá vendo? Também as pessoas são como você. Conhece um pouco da Bíblia, ou conhece alguns versos. Tem gente que conhece muito verso da Bíblia, o que não significa absolutamente nada. Porque, veja, 5.000 tijolos, 10 sacos de cimento, 5 metros de areia dentro de um terreno, não é uma casa. Uma casa a gente constrói tijolinho com tijolinho e um sobrepondo o outro e tal, e são levantadas as paredes e a gente coloca a cobertura e tal, entendeu? Cada coisa no seu lugar. A Bíblia tem a revelação de Deus que está na Bíblia tem muita coerência, tá? Tem muita harmonia. E o segredo dela é descobrir essa harmonia. Um verso encaixando no outro, um verso completando o outro, explicando o outro, entendeu? E assim você começa a compreender as verdadeiras doutrinas que estão dentro da Bíblia. Mas se você conhece muitos versos ou poucos versos, mas eles estão mal arrumados na sua cabeça, provavelmente você vai ser vítima de seitas com pregações mentirosas e outras coisas mais. Bom, então vamos lá. É um momento que você está descompensado, tá? Então é a hora que o crente da congregação se aproxima de você. Antes ele não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque por meio de linguagem subliminar, tá? A Irmandade acredita que você só não deve pregar para você, tá? Por quê? Porque você é um porco, é uma cadela, é um cão que voltou, é um cão, tal, é criatura, tá? Nós acreditamos que se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai chamar você vai parar na congregação, quer queira, quer não. Então eu não preciso estar pregando nada para você, entendeu? De princípio é isso. Mas se eles veem que você está indo para uma igreja evangélica, então eles vão procurar abordar você, tá? E vão fazer o convite que essa simpática senhora lhe fez. E lhe falou de como funciona o culto, tá? É bonito, tá ok? Bom, então, você vai, começa o culto, tem os hinos, né? Os hinos são bonitos, a orquestra é bem montada, organizada, tal. É bonito ouvir músicas, né? Ouvir uma orquestra trocando é uma beleza, entendeu? Você começa a ser envolvido nisso. Vem as orações, né? Pessoas suplicando a Deus. Você também está ali se envolvendo naquilo. E se você entrou geladão, sabe? Você foi no culto da congregação, sabe? Com o pé atrás. Não acredito em Deus, eu não acredito em nada, tal. Mas
Eu vou lá, tá? Essa pessoa está insistindo tanto comigo, eu vou lá, tá? Vamos ver o que acontece. Não, mas agora, depois de 5, 10, 15 minutos, você já está envolvido, você já está, vamos dizer, aquecido a 20, 30 graus de calor, né? Aí vem os testemunhos, né? As pessoas levantam contando testemunhos, alguns maravilhosos. Se você ouve um testemunho, então, de uma pessoa que estava na sua situação, aí o seu interesse, o seu envolvimento cresce, vai para 70, 80 graus, tal, entendeu? Aí chega um momento esperado, é o homem de Deus, né? Vai assumir a tribuna, ou Deus vai usar a boca dele para falar com a sua necessidade, entendeu? Foi o que você ouviu lá atrás, né? A pessoa que te aliciou para ir a um culto da congregação, ele falou isso para você, tá? É um momento colimado, então você está ligadão, você já está pronto para receber aquilo que ele vai dizer. E ele vai falar coisas de Deus com a sua alma? Lógico que vai. Pois você foi lá buscando isso, você acreditou que Deus poderia falar com a sua necessidade, que você ia ouvir uma palavra do céu. Você está acreditando, Deus prometeu honrar a sua fé. Se você acredita, ele prometeu responder. Não tem nada a ver com o pregador, sabe? Com o cara que está lá na frente, não tem nada a ver. Ele pode ser um adúltero, homossexual, vadio, sem vergonha, pode ser o filho do inferno. Mas você está lá e para ouvir uma palavra do céu, na boca dele ele vai usar. Lá no Velho Testamento, Deus falou com as almas até na boca de uma jumenta. Entende? Falou com o profeta até na boca de uma jumenta. Veja lá a respeito de Balaão, no Velho Testamento, no livro de Juízes. Entendeu? O Senhor vai falar com você porque Ele ama a sua alma. Ele ama a sua alma. Você é o objeto do amor dele. Não o ministro, o homem que está lá na tribuna. Aquele pode ser até um filho do inferno, um abominável. E muitos deles são filhos do inferno e abomináveis diante de Deus. Mas vai usar a boca dele para falar com você. Porque foi essa maneira que você escolheu para ouvir a palavra de Deus. Isso acontece com muitas igrejas. Por exemplo, veja a Igreja Mundial, os milagres que acontecem lá são maravilhosos, são maravilhosos. Mas acontece por causa do Valdomiro Santiago, que ele tem alguma coisa especial de Deus, que ele é o homem de Deus, sabe? Nada, em absoluto, nada. Entendeu? Não tem nada a ver com a pessoa dele. É a fé das pessoas que estão ali, de uma maneira ou de outra, se sentiram motivadas a acreditar no poder e na suficiência, no amor de Deus que pode livrá-las das suas enfermidades. E o Espírito de Deus responde à fé destas pessoas. Mas não tem nada a ver com a Igreja Mundial do Poder de Deus, com o Valdomiro Santiago, com aqueles pastores que estão ali, não tem nada a ver. Só que eles têm a humildade. Lá o Santiago fala muitas vezes que o que acontece lá no meio da igreja dele não tem nada a ver com ele, que ele não é ninguém, que ele é um miserável pecador, que ele é um comedor de angu. Ele diz o tempo todo: o que está acontecendo aqui no nosso meio é o Senhor que está fazendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu até atrapalho. Se o Senhor me tirar daqui e botar outro no lugar, pode ser que as coisas fiquem melhores até. Eu só atrapalho, entendeu? Aí chega a dizer o seguinte: se você souber de um lugar onde esteja acontecendo mais milagres do que estão acontecendo aqui, me avisa que eu vou para lá também. Ele fala isso. Agora, na congregação é diferente. Eles vão fazer você uma adoradora de homens, tá? Vai fazer você uma idólatra de homens. Por quê? Esse homem que está na tribuna, ele se apresenta como firme e fiel. Ele se apresenta como um santo de Deus. Ele nem admite o pecado na sua vida. Onde a palavra de Deus é muito clara, tá? Que se o sujeito nega que ele é pecador, a primeira palavra de Deus diz que ele é um mentiroso, tá? E se ele está pregando a palavra de Deus e dizendo para as pessoas não mentir, ele é um grandíssimo mentiroso. Além disso, é um blasfemador, porque ele negando o pecado na sua vida. Lá na carta de João, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: se dissermos que não mentimos, fazemo-lo,
Esse fazer molon é fazer o próprio Deus mentiroso. Então, o cara, além disso, de tudo, é um blasfemador. Mas Deus vai falar com você, com a sua alma. Por quê? Porque você é o motivo do amor de Deus. Tá? E Ele não vai deixar você sair vazia, você vai receber. Agora, esteja segura disso. Você vai ouvir muitas mensagens subliminares, ensinamentos baseados em usos e costumes, e muitas doutrinas heréticas, algumas até diabólicas. Você vai ouvir da boca destes homens. Por quê? Porque junto com isso, ele vai botar para fora as minhocas que estão na cabeça dele. Ele não sabe do que a Bíblia diz. Ele nem é uma alma salva. Ele não sabe o que é salvação. Ele não sabe o que é o Evangelho. Ele vai aprender, ele vai pregar coisas que ele ouviu de outros homens, que são cegos, tanto quanto ele. Você deve ter lido lá no livro de Salmos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a palavra revelada nas Escrituras, elas são para nos guiar a respeito de todas as coisas. Aliás, o primeiro ponto de doutrina da congregação, você pode conferir isso lá no final dos nossos inários, diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, o que a Bíblia diz é aquilo que nós devemos acreditar e o que a Bíblia diz é aquilo que nós devemos fazer. Mas essa doutrina já foi abandonada já há 50 anos. O ministério fez uma perversidade no nosso meio. Eles tiraram do centro da atenção da igreja o ensino das Escrituras Sagradas e começaram a pregar para a Irmandade que a palavra de Deus está na boca deles, a palavra de Deus não está na Bíblia. Começaram a usar a Bíblia apenas como um livro de referência para dar sustentação às mentiras, os absurdos que eles dizem na tribuna, que faz parte das crenças deles. Então, eles usam a Bíblia perversamente, como fez o diabo lá no deserto, na tentação de Jesus. O diabo citou um verso isolado do seu contexto e aplicou na pessoa do Senhor Jesus a fim de dissuadi-lo da sua obra, da sua missão. O diabo disse: salta daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito os anjos, que darás ordem aos anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Quer dizer, o que a congregação faz é isso que o diabo fez na tentação do deserto. Sacou um verso do seu contexto e aplicou ele de uma maneira indevida para enganar as pessoas. É isso que esses homens estão fazendo com a Bíblia, com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, dentro de uma congregação que se diz cristã. Mas de cristianismo não tem mais nada, tem um rebotalho. Apenas isso. São cegos guiados por outros cegos. Porque a palavra de Deus é luz para a nossa vida. A vida cristã nós temos que viver na observância do que a Bíblia diz, tá? E comparando todas as coisas com o que a Escritura diz. Não fazer o que esses homens fizeram. Tiraram a palavra de Deus do centro da atenção da igreja, colocaram nas suas bocas, dizendo que a palavra de Deus está na boca deles. Que a palavra de Deus não é a Bíblia. A Bíblia não tem a palavra de Deus, ela contém apenas. Quer dizer, tem partes que é de Deus, tem parte que é do homem. Entendeu? Então esses homens tornam-se idólatras no meio da nossa Irmandade. São ídolos. Né? São ídolos da Irmandade. E você, se permanecer lá no meio deles, vai se tornar também uma idólatra, adorando esses homens. Bom, mas tudo bem, você vai ouvindo a pregação e tal. E se falar na sua necessidade, você vai ficar a mil. E você vai chorar de alegria, tal, aquela coisa, manifestação de alegria. Você está feliz, está recebendo tudo, você está desarmada. Você está totalmente aberta para receber como verdadeiro o que der e vier na boca do pregador. Tá? Bom, vamos supor, ele vai falar uma mentira. Ele vai falar o seguinte: irmão, esta é a única igreja, não tem outra, daqui é só para o céu. Se ele falar isso, se você ouvir 2, 3 vezes isso,
nestes cultos emocionais, se alguém disser alguma coisa contrária disso, é perigoso você matar. Por quê? Porque você foi mentalmente manipulada para pensar e agir dessa maneira. Entendeu? Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que observar o ensino dos apóstolos e permanecer nele. E tudo que nós ouvemos aí em termos de religião, de igreja, de evangelho, nós temos que examinar com o que a Bíblia diz, comparar. E se a Bíblia ensina, observar e guardar e praticar. Agora, se a Bíblia não ensina, joga no lixo. Joga no lixo porque é do inferno. É do inferno. Entendeu, querida? É isso aí.